Sangye Choden Tsoki Chonan La Janchu Bartu Dani Kapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonanki Drola Pente Sangye Dropachu Sangye Choden Tsoki Chonan La Janchu Bartu Dani Kapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonanki Drola Pente Sangye Dropachu Sangye Choden Tsoki Chonan La Janchu Bartu Dani Kapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonanki Drola Pente Sangye Dropachu. Continue continuando passando pela sentimento aqui, não te assunto pedindo só, de um lento só, a célula de lento só, de meio, enche assim, já pede lento só, não manda continua pedindo, não passou da sentimento aqui, não te assunto pedindo lento só, de um lento pedindo lento só, não grupo célula de lento só. E a exceção já pede lento só, não manda continua pedindo passou da sentimento aqui. Çosun drupa cengirla tuso, çosun drupa cengirla tuso, drupa sino cengirla tuso. Tuna yaşasın çapa cengirla tuso. Bom, vamos continuar o nosso estudo. Só um momento. O espaço aqui está um pouquinho reduzido. Vocês viram como a gente foi aos poucos? A prece ela vai nos direcionando. Então, da última vez a gente já viu uma série de elementos novos especialmente sobre a questão essa grande dificuldade da gente ter de entender a dualidade, né? A compreensão que a gente teve de que a dualidade ela é já a nossa inserção no samsara, que isso vem dessa dualidade. Então, esse modo de funcionamento da mente já é o modo de funcionamento que produz o samsara, né? Enquanto que transcender essa dualidade é a forma da gente estar com a mente mais afinada com o Dharmakaya. A gente viu na nossa estrofe número 7. E no finalzinho, que fala da base da purificação, o que tem que ser purificado, qual é o processo da purificação, qual é o resultado, né? A base da purificação é a mente em si, o estado da mente, né? O que deve ser purificado são todas as questões adventícias que não são da própria mente, são externas à própria mente, que são as emoções, os skandhas, etc. O processo de purificação, que é a prática do Mahamudra, e o resultado da purificação, que é o Dharmakaya imaculado, o estado de Buda. E a gente viu que, para a prática do Mahamudra, é necessário práticas preliminares ao Mahamudra. Opa, ficou meio... Deu um engasgo aqui. Práticas preliminares ao Mahamudra. E essas preliminares, que, como a gente viu, são a tomada de refúgio, a prática de Dorje Sempa, a oferenda de mandala e a prática do Guru Yoga. Existe uma lógica nisso, existe uma sequência coerente. Tem algumas tradições que não seguem nessa mesma purificação de Dorje Sempa antes de fazer as prosternações, entende? Não seguem bem essa mesma sequência, mas essa é a mais vastamente utilizada. E é a forma como é praticado tanto na linhagem Karma Kagyu como na linhagem Shampa Kagyu.
Então, a gente está seguindo um modelo. Se a gente vê uma tradição que segue um modelo um pouco diferente, a gente tem que entender que é uma tradição diferente, que para o método dela, às vezes pode ser interessante uma outra coisa ser vista primeiro, né? Mas, por exemplo, a prática de Dorje Sempa em algumas escolas, até escolas Karma Kagyu, se faz uma prática de purificação com os 35 Budas. Não é a prática de Dorje Sempa, é uma outra prática de purificação que é feita no lugar, né? Mas ok, então isso só para a gente entender então o que que é, por que a gente fazer essas práticas é, preliminares, né? Elas são preparatórias para o Mahamudra. É muito difícil. A gente está, à medida que a gente está estudando, a gente está esbarrando em algumas dificuldades da gente ter uma compreensão, da gente avançar, porque como é que a gente tem que vai entender que, ah, não, isso não existe, ou isso existe, a mente não existe, os objetos existem ou não. A nossa experiência habitual é de que os objetos existem, que eles são concretos, que eles são sólidos, né? E que a gente tem uma ideia sobre nós mesmos, que a gente teve um início, estamos vivendo a nossa vida e essa vida vai ter um fim. Então, a questão da continuidade da vida, a nossa continuidade após a morte, ela não é um dado objetivo e fácil, né? Já dado assim, ah, tá, tudo bem, não é uma coisa, é algo, é uma promessa, entende? Isso aparece como uma promessa. A gente acredita que uma crença, uma promessa, não é algo que a gente tenha constatável pela nossa mente, a não ser situações extremamente particulares e excepcionais, onde as pessoas podem ter uma, uma experiência um pouco diferente que lhe dá uma segurança sobre esse ponto, né? Então, e as questões sobre o Mahamudra, que é basicamente ele propõe para a gente fazer não entrar em conflito com as coisas e com o modo de ver habitual, mas de abrir um espaço na nossa mente para entender que as coisas podem não ser assim como a gente pensa, né? Então, isso é o começo, né, dessa prática, a gente entender que pode ser que não seja assim como a gente pensa. A gente vê na própria questão da física, a gente tem um conhecimento da física, da mecânica clássica, né, newtoniana, é algo que está dentro dos limites que a gente compreende com o nosso senso comum. Algumas coisas sobre aceleração e tudo é um pouco mais estranho, mas até ali, velocidade, movimento, espaço, tempo, tudo são coisas que estão dentro da nossa experiência comum. Mas quando a gente parte para uma física mais relativística, né, ou a física quântica, coisas tem conceitos mais abstratos e que mostram que a realidade é totalmente diferente do que o que o nosso senso comum conta para nós, né? Então, a própria ciência nos mostra que esse modo de funcionamento habitual ele é equivocado, né? Então, é nisso que o Buda está entrando quando ele está falando para que a gente investigue e veja e abandonemos esses equívocos, né? Por que que a gente não consegue, não é tão fácil para a gente? Porque nós estamos desde tempos sem começo habituados a enxergar o mundo dessa forma concreta. Então, nós temos as formações kármicas que fazem com que a gente veja o mundo de uma forma concreta, a gente veja as reações emocionais como consequências lógicas e coerentes em relação a determinados estímulos que a gente recebe. Então, se nós reagimos de uma forma exagerada, a gente tem não, mas isso tem uma razão, sempre existe uma desculpa,
e a gente encara essa desculpa porque sempre foi assim e vai ser diferente, né? Quando a gente tem um Jesus que nos diz para se alguém te pede, quer te tomar a sua veste, dá-lhe também a capa. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Ou quando a gente vê tudo que a gente aprendeu no Lojong, que é de deixa a vitória para o seu oponente e aceite a derrota. Esse modo de funcionamento ele quebra o modo de funcionamento habitual da nossa mente, né? Ele é uma preparação, já é uma preparação para o Mahamudra dos Sutras, né? Então, todas essas práticas que a gente vai partir a fazer são práticas que a finalidade delas é de libertar a nossa mente daquelas entraves mais grosseiros que não permitem que a gente nem consiga supor o que seja uma Mahamudra, né? É por isso que a gente tem que fazer prosternação, né? Por que é tão difícil a gente fazer prosternação? Porque assim, a prosternação é um soco no estômago do nosso ego e do nosso orgulho, né? Você ter que se prosternar no chão, aos pés de alguma coisa e considerar isso como superior a você, né? Então, assim, é muito difícil, né? A gente faz e tudo, mas lá no fundo existe uma dificuldade. A gente tem que a gente tem que fazer a nossa mente compreender de que o nosso ego não é o máximo, né? Não é a última balinha não é o bambambam bam, bam da balachita, como se falava, como a gente falava antigamente, que o nosso ego não é nada, né? Que ele não é absolutamente nada. E que a fonte que a gente deve buscar, né, de algo superior não é o nosso ego, mas sim o guru, né? E é muito difícil a gente aceitar o guru, porque a gente entende o guru como um outro ego, né? Então é uma briga de ego entre o meu ego e o ego do guru. Por que que o ego do guru é melhor do que eu? Por que que ele fica em cima e eu tenho que ficar por baixo? Por que que eu tenho que fazer aquilo que ele quer que eu faça, entende? Isso porque é isso que o nosso ego consegue entender sobre esse processo, né, todo. É porque ele enxerga o mundo dessa forma. Ele não enxerga que o guru não é um ego, que por que é que o guru é a fonte segura de onde a gente pode se basear, que é o nosso refúgio. Por que isso? Porque o guru não é um ego. O guru é a mente de Buda, né? Percebe? Então, assim, é justamente em cima disso. Não, a gente não pode buscar refúgio, se apoiar em cima de uma visão equivocada dos fenômenos. Enfim, a prática de tomada de refúgio, às vezes, ela é um pouco lenta para a gente conseguir fazer as prosternações, e a gente encontra vários obstáculos, e a maior parte desses obstáculos, né, 90% desses obstáculos, são obstáculos mentais. São obstáculos emocionais, mentais, relacionados com essa briga do nosso ego, que se recusa a abandonar o trono do poder, né? As dificuldades físicas são mínimas e elas são facilmente resolvíveis, né? Porque no ponto em que as dificuldades físicas nos impedem de fazer a prática,
elas já estão resolvidas por si mesmo. É se fazer a prática dentro das limitações colocadas, desse contexto apresentado. É como fazer a prática dentro desse contexto. Então, não há dificuldade. Agora, a grande dificuldade é quando o nosso ego se recusa a perder a sua posição de destaque, né, dentro da nossa economia mental. Depois a gente tem a prática de Dorje Sempa, também é uma prática que é bastante, algumas pessoas gostam mais, né? Mas é uma prática longa, porque ela demora muito para ser feita e é um processo de purificação que algumas vezes é um processo doloroso, algumas vezes esse processo envolve desconforto físico e lembranças e coisas assim. É, então, a gente está já no momento, a gente já está em março, a gente começou a fazer as prosternações no final do ano passado, ou foi no início final do ano passado ou para o início desse ano. Algumas pessoas já estão fazendo há algum tempo. Então, é assim que a gente tiver um número de pessoas que tiver feito pelo menos as 11.000 prosternações, a gente vai já iniciar a prática de Dorje Sempa. Aqui tem já uma resposta sobre a questão do retiro da Semana Santa. Eu não tenho como fazer o retiro da Semana Santa por compromissos anteriores e por estar também já, nesse momento eu vou estar dando ensinamentos no KPG nos domingos. Então, vou continuar com a nossa atividade na sexta, vou ter um ensinamento no domingo e já tenho um compromisso anterior, né, de um seminário que eu tenho que estar fazendo, que vai ocupar para mim a sexta e o sábado. E a prática que eu pretendia fazer era a prática de Dorje Sempa. A gente ainda não tem resposta das pessoas de que já concluíram pelo menos 10.000 das prosternações para a gente poder partir para esse novo projeto, né? Porque mesmo que as pessoas não tenham completado, mas estejam perto de completar, a gente poderia fazer alguma coisa. Então, eu preciso de ver isso também, da questão desse retiro, que outra forma a gente poderia fazer isso, né? E depois a gente vai dar vamos trazer essa resposta, né? Ok, a oferenda de mandala já é passada essa fase de purificação, a gente precisa de ter, ok, que a gente não tem esses entraves grosseros que eliminamos com essa prática essas práticas purificadoras das prosternações e a prática de Dodge Sempa. Mas a gente não tem as qualidades da mente que vão permitir a nossa compreensão, né? E essas qualidades vão ser desenvolvidas com uma prática de acumulação de mérito. E para isso, a prática da oferenda de mandala, que é importante, e finalmente a prática do Guru Yoga, que nos coloca numa sintonia com o Guru, e a partir daí, recebendo as bênçãos do Guru, a gente tem condições de iniciar a prática do Mahamudra. A gente já viu que a prática do Mahamudra é a prática da meditação ensinada pelo Buda, né? Ela se inicia com o ensinamento sobre o Shiné. A gente já viu alguma coisa sobre o caminho do Shiné. A gente está vendo também que ele passa pelo monge estar voando pelos ares, né? E depois ele voltando, etc. Então, assim, enquanto a gente não estiver voando pelos ares e voltando, nós não completamos a prática do chinês, certo? A gente está no comecinho, né? Então, é muito legal depois a gente pegar e se dedicar mais a essa questão dessa prática do chinês, que é muito importante, né? E depois em a prática do Lartong, que é a visão intuitiva, essa visão superior, né? Que é a própria prajna, a gente já falou sobre isso. E depois que a gente desenvolveu essas duas formas de meditação com excelência, a gente consegue juntar essas duas formas de meditação que são opostas e perceber que elas não são opostas. Então, elas são, aparentemente, elas são incompatíveis.
Porque enquanto na prática da calma mental você não que a sua mente tem que parar de produzir coisas de fabricação, a gente tem que parar com a fabricação mental. A prática do Lactong, a gente está fazendo a nossa mente produzir perguntas e investigar coisas. Então, é quando a gente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, é que a gente consegue, então, estar fazendo a meditação do Mahamudra. Né? E o nosso objetivo aqui é a gente é esse texto é um texto que fala sobre o Mahamudra. Então a gente continua o nosso estudo. Vamos para a estrofe número 8. Voltando um pouco no 7, para a gente manter isso bem em mente. A base da purificação, a mente em si, união de claridade e vacuidade. Aqui a gente tem a mente, união de claridade e vacuidade, é a base, né? É a base que dá, que sustenta os fenômenos da nossa mente. Como purificar o grande yoga da Mantina do Mahamudra, ok? O que é purificado? As máculas das ilusões adventícias. Então, sobre a base da purificação, que é a mente em si, união de claridade e vacuidade, aparecem as máculas das ilusões adventícias. E as máculas das ilusões adventícias obscurecem essa mente, união de claridade e vacuidade, e ela fica escondida atrás dessa camada de ilusão produzida pelas ilusões adventícias. Máculas, são manchas. As manchas que aparecem sobre a base de purificação, né? A base que é a mente em si, essas manchas são as manchas da ilusão. É isso que vai ser purificado com o Mahamudra. A prática do Mahamudra vai fazer com que a gente é, dissipe essas ilusões. Quando nós buscamos encontrar a verdade em si, ela dissipa a mentira, dissipa a ilusão, aquilo desaparece, perde a sua, some, né? Se desvanece no ar, né? E o fruto da purificação, Dharmakaya imaculado. Ok. Vamos aqui para o nosso versículo 8. Cortar as opiniões parciais pela base é a certeza da visão. Preservar-se sem distração é o essencial na meditação. Fortalecer a meditação em todas as circunstâncias é a ação superior. Possa eu ter a certeza da visão, da meditação e da ação. Nessa estrofe, o terceiro Karmapa, ele coloca todo o processo, né? Então, cortar as opiniões parciais pela base é a certeza da visão. Essas opiniões parciais que a gente está vendo aqui têm a ver com a dualidade. São parciais porque elas tendem para um polo ou para o outro. E são parciais porque ela não pega a totalidade, ela é um ponto de vista específico. O nosso ego é mestre nos pontos de vista, né? Tudo que o nosso ego produz é a partir do ponto de vista, o ponto de vista do ego. Ele não tem a capacidade de enxergar sobre múltiplos pontos de vista, né? Isso é uma visão que transcende a visão do ego. A visão do ego se baseia, é centrada nele, né? É em função dele, né? Preservar-se sem distração é o essencial da meditação, porque a distração é quando a gente começa a cair de novo nessa dualidade.
Fortalecer a meditação em todas as circunstâncias é a ação superior. Então, esse é o reforço sobre a meditação. Sempre que você deixa que sua mente se distrai, que você percebe que você abandonou a meditação, você deve trazer de novo a mente para o estado de meditação. E esse trabalho é em todas as circunstâncias. É a ação superior, porque é a única coisa importante a ser feita, é reconduzir a mente de novo para a meditação. Posso eu ter a certeza da visão, da meditação e da ação. A partir de agora, as próximas estrofes, nós vamos falar sobre a visão, depois nós vamos falar sobre a meditação e depois nós vamos falar sobre a ação. Então, a partir de aqui, a gente tem uma sequência temporal, lógica, nesse processo, mas eles são as próximas estrofes, elas estão divididas, né, nesses 3 capítulos, por assim dizer. Então, vamos ver aqui o que diz o Bokar Rinpoche. Essa estrofe introduz os 3 aspectos do Mahamudra, que serão desenvolvidos no segmento do texto: a visão, a meditação e a ação. O termo visão designa a posição teórica ou filosófica sobre a natureza das coisas, aquilo que a gente estava vendo, a questão da natureza das coisas, que é transcendente à dualidade, que é a forma como a gente classifica as coisas, né? Que é, de forma breve, qual é, de forma breve, a posição do Mahamudra? Considera-se, de uma parte, que no estado sansárico, o fundamento de todos os fenômenos são regidos por uma interconexão infalível, a lei kármica de causas e efeitos, que é a verdade relativa. A gente vai voltar nesse ponto. Mas considera-se também, por outro lado, que essa lei do karma é, em essência, desprovida de entidade própria, isso é verdade absoluta. Não nutrir especulações sobre a natureza das coisas, mas ter a certeza de que ela é a união do relativo e do absoluto, constitui a visão do Mahamudra. O que constitui a visão do Mahamudra? Compreender que a natureza dos fenômenos é a união da verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa nos mostra que os fenômenos eles surgem a partir de causas e de condições. As causas estão relacionadas com as nossas formações kármicas, as nossas tendências kármicas. E as condições também estão relacionadas com as nossas formações kármicas, certo? Então, quando determinadas... Mas as condições, elas são, elas dão a atmosfera em que os fenômenos podem se manifestar, né? São as condições, né? A gente tem as condições prontas. Mas isso só, por si só, você não consegue manifestar, o fenômeno não consegue aparecer. É preciso que haja também a causa. E a causa também tem a ver com formações kármicas. Formações kármicas que, quando elas se encontram as condições apropriadas, elas se manifestam. Quando elas não encontram as condições apropriadas, elas ficam em suspenso, elas ficam aguardando um momento de aparecer. Então, a gente tem essas causas kármicas que estão assim ao nosso redor, esperando a oportunidade de poder vir à tona. E a oportunidade vai ser dada quando as condições apropriadas aparecerem. Vamos supor, uma coisa grosseira, né? Eu tenho uma situação kármica de ser, por exemplo, ser morto por um tiro, né? Se eu estou num lugar onde ninguém tem armas, não tem, eu não, isso não acontece, né? Mas aí um dia eu saio de casa, estou atravessando a rua e vou para um determinado lugar que ali tem uma pessoa com uma arma. E essa pessoa, então, é uma pessoa mal intencionada com uma arma que quer me assaltar, alguma coisa assim. Então,
a condição aparece, né? E dependendo da interação das causas e das condições, o fenômeno ser atingido por um projétil pode acontecer, né? Então a gente conhece sempre muitas pessoas que passaram por situações semelhantes e também de outras coisas, né? É, eu tenho um amigo, por exemplo, que não gostava de nadar, não queria nadar, e um dia insistiram para ele nadar no rio. Então ele foi, e assim que ele chegou no rio, a primeira coisa que ele fez foi mergulhar na água. E ele não conhecia aquele lugar, ele mergulhou na água, bateu a cabeça no fundo, quebrou o pescoço, né? E morreu logo depois. Então ele não queria nadar, mas então foi uma coisa que nunca se iria imaginar que isso fosse acontecer com ele, porque ele não gostava de fazer isso, né? Mas quando surgiu a condição, a causa se manifestou e a coisa aconteceu. Bom, continuando aqui. Então, existem os fenômenos, é importante a gente entender, eles têm uma interconexão kármica com todas as coisas, né? A gente os fenômenos eles não são isolados, né? Eles estão é, eles são interdependentes, né? Nós somos interdependentes, né? A nossa existência, para que nós existirmos agora, é necessário que uma quantidade imensa de condições tenha se manifestado e tenham interagido e tenham proporcionado as condições em que nós vivemos nesse momento e estamos manifestando a nossa existência aqui. Então, depende muito os fenômenos dependem muito uns dos outros. Então, essa interconexão entre os fenômenos, essa relação de causas e de condições, essa relação entre as causas e as condições, não são todas as causas kármicas que vão se manifestar na nossa vida de agora, as nossas causas que a gente já tem, são as causas que são possíveis, né? Porque é preciso que haja um amadurecimento dessas causas kármicas para que elas possam estar no ponto de ser um fruto a ser colhido por nós, o fruto de uma experiência kármica. Então, além disso, a gente tem também todo o encadeamento daqueles 12 elos interdependentes. A gente já viu alguma coisa sobre esses 12 elos interdependentes. Esses 12 elos interdependentes foi a compreensão que o Buda teve no momento da iluminação. É importante a gente ter isso, né? De onde que vem isso? Isso vem do processo de iluminação do Buda. Antes dele alcançar alcançar o despertar, ele compreendeu o encadeamento desses 12 elos, né? Esses 12 elos não são, eles grosseiramente, eles aparecem como aquilo que tem relação com a nossa existência, assim, por exemplo, a gente morre, a gente entra no estado de ignorância, que é o primeiro que é o primeiro elo, né, a ignorância. A partir daí vão surgindo as formações kármicas, as consciências, os vários outros elos, até que chega na gestação, no vir a ser, que é quando a gente está pronto para poder surgir no mundo. Aí vem o nascimento, vida com doença e sofrimento e finalmente a morte, né? Então a gente tem essa visão que a gente se localiza nisso, fala assim, sim, na minha existência como ser humano aparece como essa última camada aqui que aparece desse elo, né? Desses elos. Mas esses elos não são apenas relacionados com a nossa, eles são simbólicos, né? Então eles não são apenas relacionados com a nossa existência, eles estão relacionados com muitas outras coisas. Então todos os fenômenos eles surgem exatamente seguindo o mesmo processo.
existe um encadeamento desses 12 elos que fazem com que o fenômeno se manifeste e ele tenha o seu lugar aqui no nosso campo de existência, e depois o fenômeno se desaparece, né? E também, todos os dias, no momento em que a gente vai dormir, a gente passa por esses 12 elos, a gente adormece quando a gente mergulha no estado do sono profundo, em que a gente está mergulhado na ignorância, a gente inicia novamente um ciclo de 12 elos que vai terminar com o nosso acordar. Quando a gente acorda, aí a gente tem a nossa experiência do dia e depois, finalmente, a gente dorme de novo e entra de novo nessa coisa dessa ignorância. Então, assim, o momento que a gente está no nosso estado de vigília é o que corresponde ao elo que se relaciona com a nossa vida, a existência, né? Além disso, tem muito mais. Os nossos pensamentos, eles surgem seguindo o ritmo, essa sequência de 12 elos. Eles são produzidos, surgem da escuridão da ignorância, vêm as formações kármicas que mostram as consciências e que vai fazendo esse desenrolar até que, de repente, puf, aparece um pensamento. Esse pensamento ele tem uma existência, uma duração, e ele desaparece, de novo a gente volta para o estado de ignorância, que a partir das formações kármicas vai produzir um outro pensamento. Então, de uma forma extremamente rápida, os nossos pensamentos seguem esse mesmo padrão. Então, isso é um padrão, é uma sequência, é um padrão. E é um padrão que se está presente em tudo, tudo, tanto na nossa vida como em todas as coisas está presente esse padrão. E compreender esse padrão é uma forma da gente se libertar dessa ilusão, porque esse é um padrão que mantém a ilusão do samsara, né? Então, quando a gente fala que no estado samsárico, o fundamento de todos os fenômenos são regidos por uma interconexão infalível, a lei kármica de causas e efeitos, que é a verdade relativa, e que se manifesta a partir dessa sequência desses 12 elos. Então, isso é a verdade relativa. É assim que o mundo aparece para a gente, né? E que nós também nele, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a verdade, e é onde existe o sofrimento, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a compreensão de que essa lei kármica, ela na verdade ela é vazia, que esses fenômenos eles não têm uma existência em si, eles são uma produção da nossa mente e que o nosso próprio ego também ele não tem uma existência em si, também ele é uma ilusão da nossa mente, e isso é a verdade absoluta. Então, a gente ter essa união dessas duas, a compreensão, entender que quando a gente está diante dos fenômenos, a gente entender que eles têm uma realidade relativa e que eles têm uma falta de realidade, por assim dizer, que é a sua essência absoluta. A gente pensar, a gente está vendo os fenômenos e a gente está pensando na verdade relativa, esse fenômeno acontece assim porque ele vem de tal lugar, ele está indo para tal lugar, ele se processa dessa forma, eu estou vendo isso, ele produz esse tanto de sofrimento. Mas também, pela verdade absoluta, eu estou vendo que esse sofrimento não existe, porque as coisas não são assim como estão aparentando, né? Que essas coisas elas são vazias em si mesmas, né? Elas não têm uma existência, elas são transitórias, né? Daqui a algum tempo nada disso, não vai sobrar nem lembrança disso. São como nuvens passando no céu. Então essa experiência agora é como uma experiência de um sonho, né? Quando a gente acorda para a verdade absoluta, é uma lembrança de um sonho. Então eu estou vivenciando o fenômeno, estou vendo que ele tem um aspecto da verdade relativa, mas ele também tem um aspecto da verdade absoluta.
Então, isso vai trazer para a gente uma, entre aspas, uma sabedoria, que é um conhecimento transcendente. A gente vai romper com essa visão sólida que a gente tem dos fenômenos, né? E a gente vai perceber que eles têm, que eles são mais sutis, mais leves, são como um filme que está passando na nossa mente. Eles não têm uma densidade, né? Tudo bem. Então, considera-se também, por outro lado, que essa lei do karma é, em essência, desprovida de entidade própria. Isso é verdade absoluta. Não nutrir especulações sobre a natureza das coisas, porque as especulações são trabalhar com a nossa mente conceitual, e a nossa mente conceitual só vai criar conceitos sobre as coisas, ou especulações, né? Mas ter a certeza de que ela é a união, que os fenômenos são a união do relativo e do absoluto. Isso constitui a visão do Mahamudra. O Mahamudra não vai fazer elaborar conceitos sobre as coisas, né? É essa percepção de que existem dois níveis de realidade que coexistem, são reais, coexistem. E eles coexistem em, e são indiferenciados. Eles coexistem de uma forma uma união muito indissolúvel. Eles são indissolúveis. A realidade absoluta só não existe. A realidade relativa só não existe. A única realidade que existe, ela possui essas duas possibilidades, a absoluta e a relativa. É como se a gente estivesse falando que o Buda só tem Dharmakaya e não tem Sambhogakaya. O Dharmakaya é a realidade absoluta. O Sambhogakaya é a multiplicidade de coisas que surgem na realidade relativa. Então, isso é um aspecto da mente de Buda, né? Por isso que a gente fala dessas duas verdades, a gente tem que entender que uma não é melhor do que a outra, uma não é maior do que a outra. Não é que a gente tem que chegar, tá, eu estou entendendo que essa é a verdade relativa, mas eu vou chegar na verdade absoluta e aí vou alcançar o estado de Buda na realidade absoluta. Se eu fizer isso, eu vou ser um Buda, um Pratyeka Buda, um Buda sem compaixão, e não vou conseguir ajudar ninguém, né? É justamente a realidade relativa que tem uma correspondência com o Sambhogakaya que faz com que, tendo se manifestado o estado de Buda, ele produza uma quantidade incomensurável de meios de poder vir e ajudar os seres a sair do samsara, né? Bom, continuando aqui com o Bokar Rinpoche. Não se desviar dessa união do relativo e do absoluto, livre de todo extremo, manter-se sem distração na realidade que ela descreve, preservar essa presença é a meditação do Mahamudra. Vamos voltar? Não se desviar dessa união do relativo e do absoluto. A gente pegou isso, né? Livre de todo extremo, sem cair na dualidade. Mesmo a gente estando na realidade relativa, a gente entender que essa dualidade ela não existe. A realidade relativa existe, mas a dualidade não existe, né? E a gente foge dessa dualidade, porque caindo nessa dualidade a gente concretiza mais o relativo. Manter-se sem distração na realidade significa que a gente está num estado em que a gente está continuamente dentro dos fenômenos, experimentando os fenômenos e sabendo que esses fenômenos eles têm uma realidade relativa, eles têm uma realidade absoluta, que são sempre presentes, né? Aqui eu não estou vendo a realidade relativa, quem dera, né? Estou vendo só a realidade absoluta, não. Mas assim, não, aqui eu não estou conseguindo ver que não estou vendo que isso tem uma realidade absoluta que transcende essa aparência, né? A realidade relativa é uma
aparência. Então, você percebe, atrás dessa aparência existe uma realidade absoluta. Então, a gente ter sempre tá com a nossa mente sempre antenada para que isso tudo que eu estou vendo aqui é uma aparência, existe um lado que transcende essa aparência. Eu posso não conseguir enxergar esse lado transcendente, mas eu preciso abrir um espaço na minha mente para a possibilidade da sua existência, porque isso diminui o peso e a densidade que eu vou dar para os fenômenos da realidade relativa. Manter-se sem distração na realidade, é isso, na realidade que ela descreve. Preservar nessa presença, isso é a meditação do Mahamudra. A ação que permite fortalecer essa meditação é, em todas as circunstâncias da via, desenvolver o desinteresse pelo mundo, a compaixão pelos seres e a devoção pelo mestre espiritual. Desenvolver o desinteresse pelo mundo surge da nossa reflexão sobre quais são os valores da nossa cultura e o que qual é fazer um outro julgamento sobre eles, né? E ver qual é realmente o valor que eles têm, né? O que dentro do que a gente vai experimentando, praticando e vai experimentando no nosso dia a dia, a gente percebe determinadas coisas que antes, certas coisas que enchiam os nossos olhos, elas passam a não ter mais graça, porque a gente fala, isso é isso, né? Qual é o resultado disso? É tal coisa, né? Qual vai ser a experiência que eu vou ter se eu continuar buscando esse objeto de desejo? Eu vou ter essa experiência que eu já tive, que eu já sei como é, e que não me satisfaz. Ou talvez uma experiência que eu ainda não tive, mas que é, como todas as outras, vai ser mais uma coisa que não vai me satisfazer. Então, eu não preciso ter passado por isso para não querer passar de novo. Eu posso já não me interessar, já nem querer mais me preocupar em passar pelas coisas, né? Isso vai dando esse desinteresse pelo mundo. Vocês veem que o desinteresse pelo mundo não é uma história da gente ficar é, sem, sem dar valor a nada, no estado de neutralidade. Não é isso o desinteresse pelo mundo. É o desinteresse pelos valores mundanos, né? Mas esse desinteresse pelo mundo, ele é cheio de interesse pelo mundo, porque assim, a gente vai ter o interesse pelos seres, pela vida dos seres, pelo sofrimento dos seres, por tudo que acontece no mundo, tudo isso nos afeta, tudo isso nos toca e tudo isso nos mobiliza, né? Mas não nos mobiliza no sentido da gente alcançar os altos píncaros de status que a sociedade nos acena, porque isso não significa nada, mas nos afeta no sentido da gente ir em busca do outro e nesse sentido, desenvolver a compaixão, né? É isso que ele fala que desenvolver o desinteresse pelo mundo, a compaixão pelos seres e a devoção ao mestre espiritual. A compaixão pelos seres essa é o caminho que a gente deve desenvolver, né? E a devoção ao mestre espiritual, porque o mestre espiritual é a fonte de onde vai nos trazer os elementos que vai nos dar a compreensão de como a gente pode ajudar os seres a se libertar do seu sofrimento, né? Sem a orientação do mestre espiritual, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue nem
se libertar do samsara e nem ajudar ninguém realmente, né? Por quê? Porque o mestre espiritual é a irradiação da mente de Buda, né? Então, esse é o sentido. Depois, o Kempo Dunlop, ele fala, o Mahamudra compreende três aspectos, a visão, meditação e ação. A visão consiste em aprender sem erro o fundamento do qual acabamos de falar. O que é o samsara? O que é o potencial do despertar? Por essa visão, compreende-se a união das duas verdades e adquire-se uma certeza que corta rente todas as especulações. A visão consiste em aprender sem erro o fundamento do qual acabamos de falar. O que é o samsara? A gente sabe, o samsara ele é, ele é produzido pela ilusão sobre a base do quê? Da mente fundamental, que é a união de claridade e de vacuidade. Sobre essa base fundamental, o samsara ele surge fruto das ilusões adventícias. Então, as ilusões produzem o samsara, enquanto que a verdade produz o não samsara, que é o nirvana, que é o não sofrimento, né? Se a gente vê bem na primeira página do Gampopa, o que é o potencial do despertar? O potencial do despertar é justamente o samsara existe porque subjacente ao samsara nós temos essa mente presente, essa mente que é a união de claridade e vacuidade. Por isso que a gente tem o potencial de despertar, porque essa mente ela já está presente, né? Então, a única coisa é como o céu, né? E as nuvens. A única coisa é que a gente não enxerga essa mente, porque finalmente choveu esses dias e a gente encontra o nosso céu coberto de nuvens. Tem um lado positivo, né? Quando a gente está falando com meteorologicamente, mas o lado negativo é quando essas nuvens significam ignorância e ilusão. Mas quando a gente remove as nuvens, o céu continua lá do mesmo jeito, né? Por essa visão, compreende-se a união das duas verdades. Então, a gente vê que existe esse estado pleno já, sempre presente, e existe um estado confuso que tem a ver com com esses equívocos, com essas confusões, né? Por essa visão, compreende-se a união das duas verdades e adquire-se uma certeza que corta rente todas as especulações. Essa certeza que a gente tem é que existem as duas verdades, a relativa e a absoluta, que elas são inseparáveis, elas são unidas, inseparáveis e não existem uma sem a outra. Então, isso faz com que a gente não caia no erro de solidificar, de densificar, de materializar a experiência da verdade relativa que a gente vê e a gente não se torna denso, materialista nesse sentido, e pela verdade absoluta, faz, também da gente não entrar numa negação desses fenômenos, só pensando na realidade absoluta e negando como se eles não existissem. Então a gente foge desses dois extremos, a gente percebendo a verdade relativa e absoluta juntas, a gente foge do extremo do eternalismo e do extremo do niilismo, né? Esse eternalismo ou também um materialismo, quando a gente densifica muito as coisas, né? E esse niilismo com essa visão totalmente nihilista.
que nega a existência de absolutamente tudo, né? Como se não houvesse nada. Não é essa a ideia da verdade absoluta. A verdade absoluta, como a gente viu, ela é a união de claridade e vacuidade. Então, com isso, a gente corta rente todas as especulações que podem nos desviar desse caminho. Nós assimilamos essa visão graças às instruções que recebemos do Lama sobre a natureza da mente. A Tem que meditação pegar cana. é a presença da realidade descoberta pela visão, e a ação consiste em fortalecer a meditação em todas as circunstâncias. O, o, o Não, vamos lá, né? Depois que eu sei como. Taisito Rinpoche, Taisito Rinpoche, ele não fala nada além sobre esse tópico, assim, não vale a pena a gente ele vai falar exatamente a mesma coisa. Então, já que a gente está vendo então que existem essas três capítulos se iniciam, vamos começar pelo capítulo A Visão. O que é que o texto Aspiração do Mahamudra fala sobre a visão? No versículo anterior, ele diz: cortar as opiniões parciais pela base é a certeza da visão. O que ele está querendo dizer com isso? A gente tem uma resposta sintética na próxima estrofe. O que ele está querendo dizer com isso é que todos os fenômenos são projeção ilusória da mente. Quanto à mente, não há mente. A essência da mente é vacuidade. Vazia, porém incessante, ela se manifesta. Examinando isso completamente, posso eu tomar uma decisão definitiva. Aqui a gente inicia, isso é o todo dessa visão, essa visão a ser alcançada. Isso vai ser detalhado nos próximos 4 estrofes, cada uma sobre uma desses versos. A estrofe 10 vai falar todos os fenômenos são projeção ilusória da mente. Ele vai tratar sobre isso. A estrofe 11, quanto à mente, não há mente, a essência da mente é a vacuidade. Isso vai ser tratado na 11. Vazia, porém incessante, ela se manifesta, vai ser tratado na 13. Dois. Examinando isso completamente, posso tomar uma decisão definitiva, é o que a gente vai ver no 14. Vamos lá, vamos seguir aqui. As estrofes Bokai Rinpoche fala sobre isso aqui. As estrofes 9 a 14 vão expor a visão, abordagem teórica. A estrofe 9 a apresenta de uma forma sumariamente e as estrofes seguintes desenvolvem suas diferentes facetas. A visão considera, em primeiro lugar, que todos os fenômenos do samsara e do nirvana, toda manifestação, são uma projeção da mente. Fora da mente, não existe, pois, fenômeno algum que tenha existência independente, que seja dotado de entidade própria. Esse é um ponto muito fundamental. Até então, a gente tem uma. A gente se constrói numa visão de mundo em que a gente vê os fenômenos materiais e esses fenômenos se acontecendo, a gente se entende essa interação que a gente tem com o mundo externo, com os fenômenos do mundo interno, né? A gente experimenta coisas difíceis, doenças, sofrimentos psíquicos, etc. E a gente consegue ter uma vaga noção de que existe
algo diferente disso que a gente chama de mente, né? E essa mente, o que é essa mente? Essa mente ela é fruto das interconexões dos neurônios e das substâncias que os neurônios produzem e se comunicam, e é assim que surge o pensamento. Essa, essa visão material, concreta sobre dos fenômenos, é mais ou menos a visão do nosso senso comum, né? Mas aqui ele vem assim cortando completamente, rasgando completamente tudo que a gente entende sobre o mundo, né? Todos os fenômenos são projeção ilusória da mente. Os fenômenos do samsara e do nirvana. Do nirvana a gente nem vai, a gente está aqui no samsara, né? Toda manifestação, tudo isso é uma projeção da mente. Fora da mente não existe, pois, fenômeno algum que tenha existência independente, seja dotado de entidade própria. Então a gente pensa Big Bang e os mundos, origem do universo, não sei o quê, a Terra, há bilhões de anos atrás não havia nenhum ser vivo ainda, aí vem as bactérias, as diversas bactérias vieram bem depois, mas assim, diversas formas de vida vão surgindo, de repente aparece uma mente, um ser que é uma mente, né, que pode ser um pré-animal ou mesmo até um vegetal. Eles não conseguem dar mente para os vegetais, né? Então, aí então aparece a mente. Mas assim, como é que isso faz sentido? Então, se ele diz que fora da mente nada existe, né? E que todas as coisas que existem são projeções da mente. Isso quer dizer que o mundo fora de mim é uma projeção da minha mente, que se eu chegar e desligar o projetor, o mundo desaparece, tudo desaparece, os seres desaparecem, né? O que ele tá querendo dizer? Em que sentido isso existe, né? Então, aqui é que a coisa é, se estabelece agora aqui uma visão de mundo budista que é bastante própria, peculiar. Essa visão de que antes era a mente, né? Vamos colocar assim. Todas as coisas acontecem dentro da mente. Todos os fenômenos surgem na mente, da mente, né? Então, nós estamos mergulhados na mente, como os peixes nadando no oceano, e dentro do grande oceano que seria uma mente, né? Então, todo o universo antes do Big Bang era uma mente. O Big Bang acontece dentro da mente, né? Então, a mente aparece aqui como um espaço que abrange absolutamente todo o universo e todos os fenômenos. Fora da mente não há nada fora da mente. Tudo acontece dentro da mente. Então, aqui, é, essa é uma base para a visão do Mahamudra. Já começa com essa compreensão, mas a coisa vai mais além. Vou pegar um pouquinho o que o Kempo Dono diz e em seguida a gente segue para o Taisito Rinpoche. O primeiro verso nos diz: todos os fenômenos são uma projeção da mente. Isso significa que os fenômenos não têm entidade própria. Eles não existem por si próprios, mas eles procedem da mente. Os fenômenos não têm uma existência em si mesmo. Isso a gente já tinha meio que entendido, que os fenômenos não têm uma existência em si mesmo, mas que eles têm uma existência relativa, depende de causas e condições e tal. Mas mais do que isso, ele está dizendo, mas essa existência acontece
dentro da mente. O que que ele está querendo dizer com isso? Pode-se dizer que eles são a expressão ou a irradiação. Manifestação alguma, seja ela exterior ou interior, não existe fora da mente. Em relação à mente, não existe um lugar que seja fora da mente. Aí eles já vão partir para a segunda estrofe. Mas aqui a gente pegando o Taicito Rinpoche, o comentário do Taicito Rinpoche, ele nos diz assim, né? Todos os fenômenos são aparições na mente, é como ele traduz isso. No entanto, a mente não está lá, pois a mente é essencialmente vazia. E enquanto vazia, desimpedida, exibe, que exibe os fenômenos de qualquer forma, examinando bem que eu possa cortar a raiz subjacente. É uma outra tradução dos mesmos versos. A primeira linha resolve que todas as coisas perceptíveis são projeções da mente. A segunda conclui que a mente carece de natureza própria. A terceira ensina que o vazio e a interdependência estão unificados e sem contradição. E a quarta diz que as alegações sobre o significado do fundamento devem ser cortadas por meio da investigação com o prágina do discernimento fino. Todas essas instruções são apresentadas na forma de uma aspiração. Vamos decifrar isso daqui. Assim, aqui ele já parte para o versículo 10. Vamos pegar, então, o que diz. O 10 é onde a gente tem a explicação desse primeiro versículo. Todos os fenômenos são projeção ilusória da mente. Vamos lá. A gente está indo meio passo a passo, depois a gente vai voltar para poder pegar outra coisa, mas em vez de a gente ler os outros ali, é melhor a gente tentar entender um pouco mais esse, né? Vamos seguir aqui. Esse ponto é muito, muito, muito importante. Tem a ver com a pergunta que Glenira fez, que Luísa fez também, sobre como é que, de repente, a gente caiu nessa enrascada de estar vivendo nesse samsara. Como que isso aconteceu? Né? Se a nossa mente é vacuidade e luminosidade, por que é que aconteceu essa confusão toda? Vamos ver o que diz aqui a nossa tradução e Bocar Rinpoche e Kempo Dônio. Em seguida, a gente vai tentar, não sei se vai dar tempo, vamos tentar já pegar o Taicito. Aqui, o versículo 10 diz o seguinte: confundimos a nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto. E pelo poder da ignorância, confundimos a autocognição como sendo um eu. Essa fixação dualista nos tem feito vagar na esfera da existência samsárica. Possamos nós cortar a ignorância e a confusão em sua própria raiz. O primeiro verso da estrofe, confundimos nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto. O primeiro verso da estrofe 9 expôs que todos os fenômenos são projeções ilusórias da mente. Expôs que os fenômenos são uma projeção da mente. A estrofe 10 descreve agora o processo que nos faz atribuir uma existência autônoma para os fenômenos. Então, assim, agora ele vai descrever como que os fenômenos são a manifestação, uma expressão da mente. Os fenômenos externos
são constituídos pelo conjunto dos objetos sem sentido. Formas, sons, odores, sabores, objetos vários, objetos de contato, objetos mentais, todas as coisas que a gente classifica como objetos, sobre os quais nós estabelecemos sentidos, nós estabelecemos uma compreensão, estabelecemos uma lógica, colocamos as coisas nas suas gavetinhas. Na verdade, eles jamais tiveram existência por si próprios, de maneira autônoma e separada. Eles são a automanifestação da própria mente. E não é senão sob o efeito de um erro fundamental que eles são falsamente tomados por objetos exteriores, ainda que eles não sejam. A luz da mente é ilusoriamente tomada por um outro. Então, a luminosidade da mente faz com que a gente percebe a luminosidade da mente. A mente é uma união de luminosidade e de vacuidade. O aspecto luminoso da mente é, sob efeito da ignorância, a gente não percebe isso como sendo a nossa identidade, e a gente considera que isso são os outros, é o mundo à nossa volta, com todos os objetos, sejam eles animados ou inanimados. São percebidos como exteriores, né? Ou como objetos interiores. São processos que acontecem na minha mente. É sempre assim, sempre tem um eu, né? Que está olhando para essas coisas e que está dando nome para essas coisas, né? E está dizendo o quanto que essas coisas estão próximas dele mesmo. Se estão muito próximas, isso está acontecendo na minha mente. Mas se eles passaram da barreira, então eles estão acontecendo fora de mim, né? Esse limite que separa o que é dentro e o que é fora, isso é estabelecido pela confusão da nossa mente. Então a gente considera que são fenômenos fora de nós, mas eles estão acontecendo dentro da mente. Deixa eu ver se o Pietro Cardônio fala alguma coisa sobre isso. Vamos ver o que o Tempodônio fala logo em seguida. Os fenômenos, sejam eles exteriores ou interiores, são agora tratados como dotados de existência própria. É como a gente trata os fenômenos, né? Mas, na verdade, eles não são. Aqui está escrito, portanto. Aqui significa eles não são, senão, vamos tirar esse portanto e colocar senão, nada mais são, esse é o sentido, do que a expressão de nossa própria mente. É por engano que nós lhe concedemos status de objetos autônomos. O mesmo processo rege os nossos sonhos. Ainda que as aparências que aí se manifestam, tanto quanto os sentimentos que nós experimentamos, não são senão uma projeção da mente, nós lhe concedemos, no curso do próprio sonho, uma realidade independente e indevida. Na realidade, os fenômenos oníricos são o efeito da dinâmica de nossa própria mente, tanto quanto os fenômenos da vigília. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: olha, da mesma forma como nos sonhos, o sonho nos parece real, verdadeiro, a gente sofre com ele, da mesma forma a gente dá materialidade aos fenômenos externos e considera eles como um mundo, um cenário onde a gente vive. Mas isso é que nem um sonho, isso também não existe. Isso é apenas uma produção da nossa mente. Mas aí a gente fala, mas e as outras pessoas, né? Por exemplo, eu estou aqui ouvindo o Lama Drini está falando um monte de coisa, quer dizer que ele não existe, que ele é só uma produção da minha mente, né? E eu estou aqui falando com vocês, será que vocês são só uma produção da minha mente? Na verdade, eu estou falando comigo mesmo, né? As coisas vão muito mais além disso. Isso é uma forma muito primária da gente perceber.
por que é que as coisas têm essa densidade que a gente experimenta? Porque todas as pessoas estão vivendo a mesma loucura, né? A gente tem, as nossas mentes estão fazendo suas projeções, né? Mas existe uma concordância das projeções que fazem com que todos nós enxerguemos o mundo do mesmo jeito. Então, nós estamos vivendo nesse mundo, enxergando todas as coisas onde todos concordam, ou a grande maioria concorda, a gente experimenta, não, isso realmente é real. Quando tem coisas que umas pessoas concordam e outras não, a gente entra numa disputa sobre o que eu considero que a luz do céu é mais azul, ou o outro considera que ela é um pouco mais róseo, então a gente entra num conflito de ideias sobre qual é a verdadeira cor do céu, né? Mas sobre as outras coisas, não, né? Aqui existe uma árvore, aqui existe uma pedra, aqui existe uma coisa. Então, como a gente está nesse processo desde tempo sem começo, enxergar uma pedra como uma pedra, minha vida inteira eu enxerguei essa pedra como uma pedra. Ao término da minha vida, o fato de eu ter visto essa pedra como uma pedra criou uma marca mental de densidade da pedra. Na próxima vida, quando as marcas mentais aparecem, vai aparecer a marca mental da pedra. No momento que tiver alguma circunstância que toque isso, eu volto. Ah, isso é uma pedra. E aí a gente volta a reforçar esse sulco. E a gente reforça esse sulco, a gente reforça. Então, ao longo deste tempo sem começo, a nossa mente está cheia de visões falsas sobre as coisas. Vocês se lembram que das ações negativas, a pior delas é as visões falsas? Por quê? Porque as visões falsas produzem as ações negativas da fala, da mente, da fala e do corpo. É um pouco sobre isso. A gente está cheio dessas visões falsas. Não é só um preconceito, uma coisa assim teórica. Essas visões falsas fazem com que a gente enxergue o mundo de uma forma concreta, embora ele não seja. Mas a gente aprendeu a fazer assim, entende? É por isso que a nossa mente está tão habituada que se chegar para ela e falar assim, não, essa pedra não existe. Você fala, como assim não existe, né? Eu vou jogar a pedra em você e você vai ver se ela não existe mesmo, né? É claro que eu vou jogar a pedra em você e você vai sentir dor. Por quê? Porque você também acredita que essa pedra exista, né? Mas acontece que tem alguns marracidas, né, que passaram por isso e que não sentiam assim. Então eles conseguiram alcançar um nível de visão do mundo em que esses fenômenos densos para eles não existiam. Então eles andavam pelos ares, pelo fogo, sobre as águas, embaixo das águas, atravessavam paredes, multiplicavam seus corpos. Por quê? Porque tudo isso, a corporalidade para eles é uma manifestação da mente. Então eles manifestavam a mente deles de uma forma ou de outra, que era para as pessoas aquilo era surpreendente, porque as pessoas normais não costumam fazer isso. Tem no século XX, teve um fenômeno que aconteceu na Índia, né, em que apareceu um homem nu andando pela cidade, né? E aí a comunidade ficou um pouco perturbada, chamada, ele acabou sendo preso, ele não falava nada. Foi preso, né? E então eles prenderam ele, ele foi super dócil, né? Deixou que conduzissem ele, colocaram ele na cadeia, mas aí ele estava do lado de fora do prédio. Aí eles foram lá
Já te passo a palavra, Carlos. Eles foram lá, pegaram ele, você levantou a mãozinha. Pegaram ele e levaram ele para a cadeia de novo. E fecharam as janelas e tudo. E aí ele estava em cima do teto, do telhado, andando. Eles acabaram desistindo de capturar esse ser, porque as paredes, ele atravessava as paredes, ia para um lado, para o outro, tudo. Ele, assim, a experiência dele, a relação com ele era muito incompreensível. Não é alguém que chegou e estava dando um ensinamento. Ele estava, né? Mas, assim, isso é uma coisa que está registrada no século XX, não é uma história dos anos 800, 1100, que falam, ah, não, mas isso aí é lenda, é coisa, né? Não, isso é uma coisa que está registrada, né? Recente, né? Isso só para mostrar que essa noção que a gente tem sobre a densidade dos fenômenos à nossa volta, elas são fruto de uma interpretação equivocada da nossa mente. Mas vamos ver o que Taisito Rinpoche fala mais sobre isso, né? Ele diz aqui, já na estrofe 10, a autoexibição sem existência é confundida por um objeto, por ignorância, autoconsciência confundida com o próprio eu. Motivado pelo apego dualístico, a pessoa vagueia pela vastidão da criação. Vocês veem que você pega o tibetano não fala de criação, ele fala de samsara. A palavra no tibetano é o samsara. Mas os tradutores, então tem que ter muito cuidado com essa tradução desse texto do Taisito Rinpoche, que foi traduzido por pessoas ocidentais que tentaram dar um termo ocidental para as coisas, né? Então, a palavra que está no texto em tibetano, a gente é clara, é samsara, né? Que eu possa remover a ignorância, fonte da confusão. Hum. Já que em sua superfície esse verso lida explicitamente com averiguar como os fenômenos do samsara são uma vibrante exibição da mente, enquanto em um nível mais refinado pretende fazer entender, por implicação, que os dharmas da purificação total também são proeza da mente, nós temos aqui dois tópicos, um explícito e um implícito. Vamos pegar primeiro o tópico explícito. Na forma de uma aspiração, essa seção ensina a dualidade de sujeito e objeto, como ela surge na nossa mente e como isso nos impulsiona a vagar dentro do samsara, circular dentro do samsara. Aí a gente tem no texto profundo significado interior, que é um texto do próprio Buda. A causa, a natureza da mente sem começo, embora sem restrição ou partição, devido à sua energia vibrante e desimpedida, tem uma essência vazia, uma natureza de clareza e um aspecto de desimpedimento, aparecendo de qualquer maneira. Então, a natureza da mente, ela tem uma energia vibrante, que é o que a gente chama de luminosidade da mente, essa energia vibrante que faz com que as coisas apareçam. É impossível as coisas não aparecerem. A mente, ela produz e produz o tempo todo, né? E ela é desimpedida, então ela produz o que ela bem entender, ela produz imediatamente, ela não tem obstáculos, ela não tem restrições, né? Aqui, aquela natureza da mente não percebe a si mesma. O equívoco é sempre esse ponto. A mente não percebe a si mesma. Então, ela percebe esses objetos produzidos por si mesma como sendo objetos e não como sendo a expressão da natureza dela. Da agitação da força formativa cognitiva, que se move como as ondas sobre a água, as coisas e a apreensão aparecem. Então,
esse movimento incessante de produtivo da mente faz com que os fenômenos, os objetos, apareçam e o apego a eles também aparece nesse mesmo momento. A mente, ela percebe e se apodera desses fenômenos como sendo um fenômeno externo. Do fator aparência, a força cognitiva movendo-se para fora, aparecem objetos que são tomados como coisas reais e a consciência surge. Então, os objetos são vistos como coisas reais e surge na mente também uma consciência sobre esses objetos, que vai ser as consciências visual, tátil, auditiva, mental, todas as 6 consciências. Sentimentos cuja função, e os sentimentos cuja função é aceitar ou rejeitar, nascem. Então, nascem aquelas coisas, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Surgem também da mente. São percebidos como fenômenos mentais internos. Então, a gente já atribui os objetos como sendo externos, as consciências como sendo internas e esses sentimentos sobre esses objetos como sendo internos. Ideias, apreendendo a característica desses sentimentos, aparecem, consideram aparências fabricadas de objetos como sendo outros. Devido ao apego, o skandha da forma é produzido. Então, assim, a gente viu a consciência desses objetos, os sentimentos que surgem em relação a eles, né, que é o nosso apego ou nossa rejeição, e as ideias que surgem e que descrevem esses objetos. Então, as ideias surgem e elas fazem um rol de conceitos descrevendo esses objetos, e isso dá a esses objetos aquele selo. Isso é um objeto externo. Isso é a chuva. Isso é um cachorro que vai me morder. Isso é uma sensação de fome, né? Então, sempre como algo mesmo as nossas sensações, elas são sensações, elas são consideradas internas, mas elas são vistas como objetos internos, né? Porque existe eu, existe a fome, né? Eu não sou fome, então a fome é um objeto, né, externo. Devido ao apego surge então o skandha da forma. É aí que surge o skandha da forma. A gente tem que lembrar quais são os skandhas: formas, sensações, percepções, consciências e formações kármicas. Esses são os 5 skandhas. Quando esses 5 skandhas estão presentes, a gente se identifica com um eu. Então, o skandha da forma surge nesse momento. As projeções da mente são vistas como objetos, como formas exteriores, né? Essa materialidade é o escândalo da forma que dá essa sensação de materialidade do mundo. Como essa passagem explica, isso aqui tudo que a gente viu é o texto do Buda, né? Que ele fala no profundo significado interior. Como essa passagem explica e como o autocomentário dessa obra explica ainda mais completamente, a condição fundamental e duradoura, a mente Vajra, naturalmente pura e luminosa, falha em perceber sua própria essência. Essa é a resposta. Assim. A mente, ela é luminosa, claridade, tarará, tarará, vacuidade, mas ela falha, fracassa em perceber a sua própria essência. E com sua própria destreza, e como resultado, a força cognitiva formativa se agita. Essas, então, aparecem como causas e condições, independência das quais a mente passa a suportar padrões aflitivos. Esse é o processo de ignorância. Essa força cognitiva tem 2 aspectos.
uma força mental instigadora planta a potência das 6 coleções de consciência no solo universal, no momento em que são feitas para surgir e cessar. E a força mental aflitiva se fixa no solo universal como eu. Assim, a primeira faz a consciência ser gerada e a última torna aflita. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa mente falha em perceber a si própria. E existe uma ânsia, um poder, um vulcão nessa mente que produz coisas, produz objetos, fenômenos, lembranças, imagens, né? Então, essa profusão de coisas surgindo, a nossa mente, como ela não percebe que aquilo é ela mesma, ela acha que é um outro, então ela entende que isso é um outro. Essas, então, aparecem como causas e condições. Os fenômenos surgem de causas e condições. Então, surgem as causas e as condições, e os fenômenos aparecem, né? São ilusões da nossa mente, mas eles aparecem seguindo. Vocês veem que eles seguem um caminho de uma formação kármica, né? Independência das quais a mente passa a suportar padrões aflitivos. Vamos ver isso um pouco depois. Esse é o processo da ignorância, que faz com que apareçam esses fenômenos a partir de causas e condições e a gente enxergue eles como externos. Essa força cognitiva, então, ela tem 2 aspectos. É isso que é importante a gente ver. O primeiro aspecto é essa força mental que produz os objetos. Então, ela planta no solo da nossa consciência primordial aquilo que vai surgir como 6 coleções de consciência, 6 consciências. Então, ela faz surgir dentro da nossa própria mente, a base da nossa mente, 6 consciências, cada uma delas para poder aprender um fenômeno desses. Então, a consciência visual vai aprender um fenômeno e dizer isso é forma, isso é luz, isso é cor, né? A consciência auditiva vai dizer isso é um som, a consciência tátil vai dizer isso é uma experiência tátil, é o meu corpo que está sentindo. Entende? Então, essas consciências surgem, então, na mente fundamental. Mas essas coisas são fruto de uma ilusão. Essa ilusão, ela surge da não percepção da verdadeira natureza. E, ao mesmo tempo, a força mental aflitiva, a gente tem essa força mental produtiva, que produz os fenômenos, e tem uma força mental aflitiva que sofre com esses fenômenos. Essa força mental aflitiva se fixa no solo universal como sendo um eu. Então, o eu é esse sofrimento que a gente tem por perceber esses fenômenos como sendo externos, como sendo outro, sendo que tudo isso são coisas que acontecem dentro da nossa própria mente. O fundamento universal que serve como base para essas 2 forças mentais é chamado de totalidade semente. Por quê? Porque ele armazena todas as impressões de padrões de pensamentos aflitivos. Imagina o que ele fala, totalidade semente. Essa ideia, totalidade semente, tem uma ideia de englobar tudo, não existe nada que não esteja ali. E semente é como se ele estivesse, a totalidade, todas as sementes estivessem contidas ali. E também a ideia de que ele é a semente para todas as coisas, né? Isso, então, é um conceito sobre esse fundamento universal, essa mente básica, né? Que a gente que é a mente original, que é essa mente verdadeira. Porque ela armazena todas as impressões de padrões de pensamentos aflitivos. Essas impressões de padrões são aquelas impressões kármicas, de padrões de funcionamento da mente, de padrões de pensamentos.
Aqui, impressões de padrões de pensamentos. Que tipo de pensamentos? Pensamentos aflitivos, né? Então, essas impressões kármicas são aquelas coisas que vão dizer: você precisa fazer isso, porque senão você vai sofrer, você tem que agir dessa forma, porque senão você não pode deixar que as pessoas façam isso com você. Aqui você tem que ser primeiro, dá uma cotovelada e vai na frente, porque senão vão passar na sua frente, vão te passar a perna e você não vai conseguir aquilo que você quer. Sabe assim, todas essas coisas, e o nosso eu fica sempre nesse estado de uma aflição eterna, porque ele está sempre ameaçado, né? Então é interessante ele dizer essa mente como uma mente aflitiva, né? Isso é que é o eu, é esse equívoco, né? Que foi plantado na nossa mente, essa plantinha que foi plantada na nossa mente, que é de a aflição mental, né? As forças mentais e o fundamento universal, aparecendo como causas e condições relativas umas às outras, funcionando como a água e as ondas, são a própria raiz da qual a confusão do samsara é produzida. Percebe que, assim, imagina uma mente super criativa, absolutamente criativa, que está criando o tempo todo, criando. Isso é coisa maravilhosa, né? Uma mente criativa, criando coisas. Mas imagina uma mente que é um estado de sofrimento, de angústia e de fragilidade e de perplexidade no meio disso tudo, achando que isso vai lhe fazer mal. Essa mente ela vai ter que fugir, ela vai ter que correr, ela tem que comer, ela tem que beber, ela tem que se vestir, ela tem que se relacionar com as pessoas, ela tem que ter cuidado na hora de se relacionar com as pessoas, ela tem que lutar para poder conseguir isso, ela precisa de ter um emprego, ela precisa de pagar as contas no final do mês, que se não pagar as contas no final do mês, vão tirar as coisas dele, e aí ele vai sofrer e tal, e ele vai envelhecer, e depois ele vai envelhecer, e aí ele vai ficar muito doente, aí vai acabar morrendo, isso não pode acontecer, né? Entende? Então, assim, esse estado essa angústia total é, um fenômeno que aparece na nossa mente, por quê? Porque a mente se enxerga dessa forma equivocada. Isso, a vacuidade da mente, a claridade da mente produz as coisas, os objetos. A vacuidade da mente produz essa angústia, percebe? Porque assim, quando o ego, o eu, olha para si, ele não encontra nada. Então ele fala, vazio, não pode ser, eu tenho que ser alguma coisa. E aí ele busca nas experiências uma confirmação de que ele existe, né? E ele diz, penso, logo existo. Né? Mas não só isso, né? Todas as coisas são uma justificativa, algo que dá um reforço para o ego, que ele fala assim, posso dormir tranquilo hoje, porque hoje eu consegui uma compreensão de que eu realmente existo, não vou desaparecer, né? Por quê? Porque a realidade dele é o aspecto vacuidade da mente, e que é o pavor do ego é perceber a vacuidade, porque para ele a vacuidade significa o nada, né? Mas a vacuidade da mente é justamente essa espaciosidade da mente, essa vastidão da mente que preenche todo o universo e que faz com que ela seja um tudo, né? Mas o nosso ego, nosso eu, entende que a vacuidade significa nada. Então, para isso é tão desesperador para ele. A falta de compreensão sobre a vacuidade faz com que a gente crie um ego para poder nos defender dessa vacuidade. Essa vacuidade é um monstro que não pode existir, que a gente tem que colocar no sótão, escondido. Vamos seguir um pouquinho mais aqui com o vaso bando. A gente já tá na hora da gente terminar. Não é só mais um pedacinho. A consciência do fundo. Isso aqui é de um texto do Vaso Bando.
que é irmão do Asanga. A consciência do fundamento universal, a totalidade das sementes amadurecidas, sempre retém as atividades mentais de contato, engajamento, sentimento e ideação. Ela é neutra em sentimento, desobstruída e moralmente neutra, porque o sentimento e a moral, a ética, são coisas mais ligadas ao eu, né? É como o fluxo constante de um rio. Os arhats invertem este fluxo. Então, aqui o caminho do arhat é de seguir ao contrário o fluxo da produção da mente e voltar para a mente que está produzindo todos esses fenômenos. Então, é isso que ele diz quando ele fala que os arhats invertem esse fluxo. Então, imagina essa mente fluindo o tempo todo, desobstruída e criando as coisas em toda parte, e que isso, enfim, continuando aqui, e porque repousa e emerge do fundamento universal, ou seja, ela está baseada no fundamento universal, e ela emerge desse fundamento universal, para considerá-la, ela é chamada de força mental. Sua natureza é conceber a consciência como um ego, e é sempre acompanhada pelos 4 padrões aflitivos. Vamos deixar para a gente ver um pouquinho sobre o ego, se bem que já viu aqui agora, né? No nosso próximo encontro. Mas aqui agora a gente já começa a perceber como é que o mundo ele é criado a partir da mente. Se a gente pensa nessa mente no sentido mais universal, por isso que eu falei que a coisa não era só aquilo de dizer que a gente cria as coisas. E se a gente pensa na mente de uma forma, se a gente pensa na nossa mente como a nossa mente ordinária, pequenininha, quadrada, né? É ela que está produzindo o mundo, né? Claro que não, né? Ela não produz o mundo, assim. Ela é um fruto do mundo. Essa mente conceitual que a gente tem é um produto, não é ela que produz os objetos nem nada. A mente que produz todos esses objetos e todas essas coisas, e universos, e planetas, e árvores, e pedras, etc., é essa mente universal. Essa luminosidade da mente universal, ela é criativa e ela tá o tempo todo em ação, ela não descansa nunca, né? Então a gente olha, por exemplo, para a natureza, a gente fala, olha a natureza, ela está sempre produzindo, as plantas estão crescendo, os passarinhos estão cantando, né? As nuvens acontecem no céu, tempestades, vulcões, não sei o quê, todo esse processo da natureza acontecendo. Vamos mais além, é um pouco isso, e vamos entender tudo o que acontece na natureza, que é uma produção da mente. De que mente? Da mente de Deus, né? Pode ser a mente de Deus, mas é uma mente que abrange toda a extensão do universo e que é a nossa realidade fundamental. Porque quando nós despertamos no estado de Buda, a nossa mente ela é vasta e ela preenche todo o espaço. Entende? Então, nós percebemos que a natureza da nossa mente é essa mente vasta que preenche todo o espaço. Ela é criativa. A mente é anterior à criação. A criação é uma projeção da mente, né? Então, tudo que existe fora foi produzido pela mente, desde tempos sem começo, porque a nossa mente não teve começo e não tem fim, né? Nesse ponto, nós, junto com todas as outras mentes de todos os seres, criamos um universo, né? Mas não é das mentes pequenininhas de cada um. As mentes conceituais, ordinárias, elas podem ser um pouco criativas, mas elas não têm esse poder, né? É isso que a gente tem que entender. A gente está falando da mente, dessa mente fundamental, que é claridade e vacuidade. Por ser vacuidade, ela preenche a totalidade do espaço e a totalidade da manifestação. Toda a manifestação acontece dentro dela, por causa da sua vacuidade.
e por causa da luminosidade, ela é tudo, tudo acontece, produz tudo, todos os fenômenos. Espero que tenha sido inspirador. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos tirar agora. Lama, posso te perguntar? Claro, Luísa. É, parece, então, é, considerando que essa mente, né, é a mente de Buda, então esse processo da formação desse samsara, como essa luz vai produzir tudo isso, está me parecendo assim uma coisa artificial, seria isso? Não, eu Um acho que processo, um sim. processo artificial que surge dessa estrutura que já existe. Veja bem, a mente ela ela não é nem boa nem má. Ela produz os fenômenos. A questão do samsara, ela não é, o samsara ele vem da forma como o eu experimenta esses fenômenos. O eu experimenta esses fenômenos de uma forma aflitiva, e isso é o samsara, entende? Se a gente se liberta dessa aflição e desse eu, nós vamos experimentar os mesmos fenômenos na forma de nirvana. É por isso que diz que samsara é o nirvana é o samsara, né? Porque não é um mundo diferente. A gente não sai daqui e vai para o mundo no meio das nuvens, com estrelinhas e passarinhos cantando. Acho que não é isso. É exatamente o mesmo mundo. Mas enquanto eu vivo nesse mundo sofrendo, no Nirvana, eu vivo no mesmo mundo sem nenhum sofrimento, uma felicidade completa. O mundo é o mesmo. É aquela imagem do Platão, né, de que a imagem do inferno e do céu, né, que aparece. Ele diz que no inferno os seres têm um banquete com comidas deliciosas, mas eles têm braços muito compridos e os cotovelos virados para trás. Então, eles não conseguem pegar a comida e levar a comida para a boca, né? E aí, a imagem do céu é um lugar também muito bonito, com uma mesa posta, alimentos deliciosos, e os seres têm os braços muito compridos, os cotovelos virados para trás, e eles não conseguem levar a comida para a boca. Então, eles dão comida uns para os outros. Então, está todo mundo festejando e feliz, né? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra que uma pequenina coisa, né, ligada com a percepção do outro, com a compaixão e etc., é que faz a diferença de como ser feliz nesse mundo. Então, esse mundo, ele não é bom nem mal, ele é do jeito que ele é. Mas ele é experimentado como sofrimento porque o ego tem essa característica de se sentir aflito. Por isso que a gente vai tentar entender isso mais no nosso próximo encontro. É ele que faz com que isso seja visto como samsara ou como nirvana, entende? Ok, Lama, muito obrigado. Entendi, direitinho. Muito Bom, boa, muito bom. Muito obrigada pelo ensinamento. que bom. Então, espero que Lama, vocês eu tenham. também queria fazer uma pergunta, Claro. Wagner. Nós vimos que os fenômenos surgem de causas e condições, né? E vimos também que o mundo é criado a partir da mente. Com base em tudo que a gente tem visto dos ensinamentos, eu estou diante de uma ilusão. Por exemplo, ao ver o senhor aqui dando a aula
ao mesmo tempo estou com a ilusão do meu celular na minha frente. Então são causas e condições que criaram para mim esse momento, de aula, e aí eu me lembrei do sonho. No sonho, os eventos que acontecem também são fenômenos? Porque lá no sonho eu consigo ver claramente que é uma ilusão, não é palpável. Aqui o meu celular é palpável, mas compreendi o ensinamento, do budismo sobre a ilusão aqui. Mas e no sonho? Os eventos que acontecem ali são também fenômenos à luz do ensinamento nosso budista? O sonho, ele é uma forma de um estado de consciência. Esses são os 6 bardos. Cada bardo, ele representa um estado de consciência. Nesse estado de consciência, nós percebemos o nosso redor de uma forma muito específica. Então, no sonho, a gente está no mundo dos sonhos, né? É um estado de consciência. A vigília é um outro estado de consciência, percebe? Então, a gente tem um estado de consciência que é a vigília, um estado de consciência que é o sonho, um estado de consciência que é o sono sem sonhos, né? Um estado de consciência que é o momento da morte, um estado de consciência que é após a morte, os bardos após a morte. A gente pensa no bardo como fenômenos da morte, mas bardo significa intervalo entre experiências de consciência. Então, assim, o mundo dos sonhos ele tem uma regra própria, ele tem uma forma a nossa mente, quando ela produz os sonhos, ela produz dentro das regras estabelecidas pelas várias mentes e tudo mais, como a gente tem esses acordos estabelecidos, entre aspas, tá? Que fazem com que todas as pessoas vejam o mundo da mesma forma. Então, a gente tem também regras de funcionamento nos sonhos. Aqui, por exemplo, uma pessoa nos transforma em outra, né? Nos sonhos se transforma. Então, isso é mais fluido a forma de experimentar. Mas o que importa é que o sonho é uma projeção da mente. A mente, ela produz aquela ilusão, aquela fantasia. E o eu, é preso por essa fantasia e vivencia isso, né? Não é muito diferente do estado de vigília, porque a nossa mente produz uma fantasia sutil, né? A gente está andando na rua e, de repente, a gente está pensando, que isso, que aquilo, eu vou fazer assim, essa pessoa vai reagir desse jeito e tal, não sei o quê. A gente está quase que sonhando, acordado, vivendo uma coisa, um processo ali na mente e tal, e de repente a gente está andando, atravessando ali um gramado, alguma coisa, e, e a gente nem percebe o mundo onde a gente está vivendo. A gente está preso por esse processo mental que está acontecendo. Esse processo mental que está acontecendo na vigília não é muito diferente do processo que acontece nos sonhos. Os sonhos acontece esse processo mental, só que como a gente não tem a impressão dos olhos, ele aparece de uma forma mais com imagens oníricas, né? Mas o que ele diz aqui é que da mesma forma como um sonho termina e a gente desperta e a gente vê que ele não tinha realidade, densidade, ele está dizendo que a nossa experiência da vigília também é assim. Quando nós despertarmos para o estado de Buda, nós vamos perceber que ela não tinha materialidade nem densidade. Ela era só uma ilusão, da mesma forma como os sonhos eram uma ilusão. Então, por isso a imagem de despertar, sair desse estado de ilusão. Então, ele está trazendo essa questão. Olha, da mesma forma como quando você acorda na vigília, você despertou de um sonho, quando você acordar desse estado de vigília, no despertar,
Você vai despertar desse sonho, vigília que você está vivendo, e você vai ver que as coisas não eram assim, né? Então, ao mesmo tempo que é semelhante, são fenômenos diferentes. São fenômenos diferentes porque a gente está na realidade relativa. Então, a gente vê que existem 6 bardos, ou formas diferentes da nossa consciência se manifestar, que a gente vai ver que existem 6 mundos, planos diferentes da gente poder se manifestar, e parará, parará, parará. Mas nada disso tem existência própria. Na verdade absoluta, tudo isso é apenas uma ilusão produzida pela mente, que não impede que a gente sofra com isso, né? Obrigado. A resposta não é plena, né? Mas ela é um pouco indicativa, assim, né? Acho que vai ter um momento da gente poder ter essa coisa mais plena. Vamos encerrar, então, que a gente já passou totalmente da hora. Eu vou ter um problema na próxima sexta-feira, que eu vou estar viajando justamente nesse horário. Então, eu acho que ou a gente faz no outro dia, ou a gente faz, ou a gente pula essa sexta-feira e, e retoma na seguinte. A princípio, a gente não vai ter na próxima sexta-feira. Se surgir a possibilidade da gente poder fazer esse encontro no outro dia, a gente conversa no grupo e a gente marca, então, né? Vamos fazer a dedicatória aqui. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.